Página 44, os maridos. Agora nós vamos pegar o pé dos maridos e entender o plano de Deus para o homem. Semente 31, Efésios 5, 25 a 29. E o homem, como um líder amoroso, dá direção ao lar. Então vamos ler esse trecho aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, e tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Aqui, Paulo está usando e desenvolvendo mais o relacionamento entre homem e mulher para descrever o relacionamento com Cristo com sua igreja. O homem, como líder amoroso, dá direção ao lar. O padrão de Jesus para a liderança era o contrário do mundo. A liderança, em vez de ser um privilégio, é uma vida de amor e serviço. Você lembra os dois irmãos, João e Tiago, chegaram para Jesus e queriam os lugares mais importantes, porque no conceito deles, liderança é privilégio. Eles mandam nas outras pessoas e os outros estão lá para os servirem. Mas isso não é o padrão de liderança. Jesus foi um padrão de liderança. Ele liderou não pela sua posição, não pelo seu título, mas ele liderou pela sua vida. E em vez de mandar nas outras pessoas, ele servi-los. Mas isso não significa que ele não deu direção e foi forte nas suas convicções. Jesus é o padrão de líder. O homem, como líder do lar, tem a responsabilidade de servir sua família, especialmente sua esposa. Deus confiou sua esposa nas suas mãos para cuidar, santificar e amar. Um dia, cada homem prestará contas com Deus pelo que fez com a esposa que ele confiou nas suas mãos. A liderança do lar é uma grande responsabilidade. Eu lembro que o pastor que realizou nosso casamento falou: Bruce, um dia você vai ter o privilégio de apresentar Lisa perante o Senhor. Eu parei para pensar nisso e eu tenho pensado nisso. Eu creio que Deus me deu uma esposa excelente em Lisa. E eu creio que um dia ele vai falar: olha, eu confiei essa esposa nas suas mãos. O que você fez com ela? Você desenvolveu ela espiritualmente? Você ajudou ela a ser tudo o que ela poderia ser no Senhor? Era sua responsabilidade, Bruce. Olha, em vez de ficar pensando que eu sou líder e que coisa boa, eu tremo perante o Senhor com esta responsabilidade, sabendo que eu vou prestar contas com Deus por isto. Exercícios e perguntas. Na prática, como o marido pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja e ao mesmo tempo liderá-la? Eu lembro que uma pessoa falou uma vez: eu acho que eu amo minha esposa demais. E a pessoa perguntou: você ama sua esposa como Cristo amou a igreja? E falou: sim, nem perto, né? Então você não está amando sua esposa o suficiente. Talvez ele estava pensando no lado romântico, do paixão que ele tinha com sua esposa. Talvez ele não parou para pensar em todas as implicações desse versículo. Como o marido pode santificar sua esposa? Número 3. Por que Paulo falou que os maridos devem amar suas esposas como seus corpos? Número 4. Se você é uma esposa, peça sabedoria para seu marido. Se você é um marido, use esse trecho para a base de um tempo de oração. Então ore sobre isso. Peça a Deus para você ser esse marido. Peça a Deus para você poder santificar, para você realmente amar sua esposa. Então, o amor que ele falou aqui, versículo 25, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. A palavra amor, ágape que ele usou, é um amor sacrificial, não simplesmente um amor romântico aqui. Como é que você vai amar sua esposa? Quais são as necessidades dela? Amor incondicional? Nota isso, é diferente aqui. Segurança na intimidade com seu marido. Muitas vezes, quando o casal está namorando, eles falam sobre tudo. O homem conversa muito. Mas depois de cair na rotina, as personalidades são diferentes. A maneira que a mulher conversa é diferente que a maneira que o homem conversa. E ele começa a perder interesse na conversa com sua esposa. Ele chega em casa, só fala das coisas do negócios, pagando contas, tratando dos filhos. Então ele não para conversar mesmo. E isso leva a mulher a ser insegura, porque o homem não presta atenção, não conversa com sua mulher.
Infidelidade das mulheres, às vezes é muito por causa disso, porque o homem não dá essa segurança no relacionamento. Ele não conversa com sua mulher e não realmente mostra esse nível de intimidade. Muitas vezes mulheres se frustram quando esse tipo de interesse nela só acontece quando ele quer relações sexuais. Então, parece que ele se limita o amor para isso. Ela precisa de respeito e afirmação. Eu creio que a mulher precisa de ser falado, eu te amo. Eu nunca vi uma mulher ser cansada do marido falar, eu te amo. Então, esta é uma coisa que deve acontecer frequentemente. A mulher deve escutar do seu marido. Esse amor deve ser demonstrações de afeição fora do relacionamento sexual. Então, ele falou o padrão aqui. O padrão, como Cristo amou a igreja. Ele amou sua noiva. Ele amou sua noiva através de se entregar. Ele se entregou pela sua noiva. Ele ofereceu-se como sacrifício. A gente já falou sobre as implicações de oferecer em prol da outra pessoa assim. A segunda coisa que ele falou, amar sua mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por quê? Para que santificasse. Então, esse é o propósito. A palavra hagiadzo. Hagiadzo é de uma palavra de santificação, de fazer santa, separada. Então, o homem tem a responsabilidade para desenvolver a vida espiritual da sua esposa. E ele fala como fazer isso. Como? A palavra que purifica a sua vida. A lavagem da palavra significa que a palavra, compartilhando a palavra com sua esposa e trabalhando nessa área, santifica a sua esposa. Qual foi o resultado? Cristo purifica a sua esposa para um dia, ele falou, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Então, a igreja gloriosa significa gloriosa, honrada, eminente, excelente. Então, ele vai apresentar a si mesmo essa igreja gloriosa, sem mácula. Isso significa uma mancha, por exemplo, quando uma coisa cai na sua roupa e deixa-se mancha ou ruga. Esse também é o tipo de defeito. Sem defeito nenhum, mas ela deveria ser santa e sem defeito. E essas são as mesmas palavras que Paulo usou lá em 1:4. Que isso é o final do processo de santificação. Agora, nota como Cristo está nesse processo de trabalhar com sua igreja. E sua igreja não é perfeita, agora muito longe de ser perfeita. Mas Cristo está trabalhando com sua igreja para ajudá-la a se purificar. Maridos, você tem essa responsabilidade com sua esposa, porque você vai apresentar sua esposa perante Deus um dia. E ele vai perguntar o que você fez para santificar essa esposa excelente que eu dei para você. Então, essa é uma responsabilidade bem grande. Daí ele falou, dessa maneira também, o marido deve amar sua esposa. Nota que ele falou no versículo 28, assim também o marido deve amar sua esposa como o seu próprio corpo. Agora, esse é outro padrão. Você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora ele está falando como o seu próprio corpo. Então, ele cuida da sua esposa, tratando das necessidades. Quantos casamentos há uma mudança a respeito do nosso corpo, tornando-se um? Quer dizer, se você conhece aquele trecho em 1 Coríntios 7, ele fala o corpo da mulher não pertence a ela mais, mas ao marido, e o corpo do marido não pertence a ele, mas à esposa. O que ele está falando é que o corpo agora passa a ser a possessão mútua, que quer dizer meu corpo é meu corpo e o corpo da minha esposa. E o corpo dela é meu corpo e o corpo dela. Então, eu tenho que cuidar desse corpo como eu cuido do meu próprio corpo. Eu acho que a gente respeita isso. Eu coloquei aqui na post, essa é uma obrigação do marido. Quando o marido cuida da sua esposa, é porque ela faz parte dele. Quer dizer, quando alguém honra minha esposa, eu me sinto honrado. Quando alguém me honra, ela se sente honrada. Quando alguém ofende minha esposa, está me ofendendo também. Então, porque nós somos um, Cristo cuida de nós porque nós fazemos parte dele, nós somos o corpo dele. Então, nós somos o objeto da afeição dele. Ele a não detesta, ele a alimenta, providenciar o que é necessário para o crescimento e ele cuida, aquecer, confortar e valorizar.
Ele falou isso porque alguém jamais odiou sua própria carne, porque minha esposa é a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, nota, a gente entende mais o relacionamento de Cristo com a igreja quando nós começamos a comparar isso com esse padrão. Ninguém odiou seu próprio corpo, sua própria carne, mas é que ele vai fazer, ele vai alimentar aquilo e faz todo o bem possível. Então, essa é uma responsabilidade bem grande que Deus deu para o marido. Então, eu quero orar pelos maridos aqui. Deus, como marido, eu reconheço, Deus, que minhas falhas de ser o líder que devo ser e alimentar, cuidar e purificar minha esposa. Deus, essa responsabilidade é grande demais. O padrão é grande demais. Então, peço tua ajuda para ser o excelente marido que eu quero. Eu quero, Deus, que Lisa se sente a esposa mais amada sobre a terra. Eu peço que o Senhor me dê a capacidade de amá-la como Cristo amou a igreja. Eu não entendo isso, Deus, como o Senhor ama a tua igreja dessa maneira. Eu não entendo esse padrão de entregar, mas eu peço que o Senhor me ajude com o teu Santo Espírito, de ser cheio do teu Santo Espírito para amar e cuidar da minha esposa como eu devo. Muito obrigado, Deus, por me ter dado uma esposa excelente. E eu peço, Deus, que eu possa levar essa responsabilidade mais e mais a sério. Eu oro isso pela cada pessoa que esteja escutando nesse momento. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.